No programa de hoje, a gente vai entrevistar o poeta Francisco Alvim, nascido em Araxá, Minas Gerais, em 1938. Iniciou sua carreira diplomática em 1965 e 3 anos depois lançou seu primeiro livro, O Sol dos Cegos. Em 2011, lançou O Metro Nenhum. Francisco, 8 livros de poesia, sendo que foram 2 jabutis que você ganhou por nenhum deles, e sim pela reunião dos poemas, uma coisa interessante. E você, lentamente, quer dizer, de 68 a 2011, 8 livros, não é alguém que está produzindo muito, né? Quer dizer, a impressão que dá é que tem todo um tempo para fazer esses poemas. Você vai... Como é que você faz? Você vai guardando poema a poema, vai pensando numa temática. Como é que é a sua maneira de fazer os livros em geral? Bia, exato. É uma pergunta muito legal, porque dá para a gente rodar em torno dela, né? Eu acho que, bom, em primeira coisa, né, o modus faciendi, né, eu vario muito. Teve épocas que eu tinha um caderno, que eu sentava na mesa e pensava nos poemas e tentava fazer a coisa de uma maneira dirigida, né, pensava até em temas. Isso corresponde mais a alguns poemas do Sol dos Cegos. Depois a coisa variou, a vida foi chegando, eu fui sendo movido de cá para lá, né, as circunstâncias e... Eu sou um poeta. Você lançou o seu primeiro livro... 68, você estava secretariando alguma coisa na Unesco. Isso. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a primeira viagem ao exterior e o primeiro livro deve ter sido, assim, uma glória, né? Quer dizer, a sensação, porque eu tinha tantas coisas maravilhosas acontecendo, né? Inclusive Paris. Tudo misturado, como na vida, tudo é misturado. Mas você chegou aqui em plena ebulição poética. É verdade. O Rio estava fervilhando, a poesia estava na moda, os jovens assistiam às performances, era com teatro, cinema, tinha todo um estilo de fazer poesia naquela época, que você se incorporou à turma. Então eu queria entender, porque você não parecia muito com essa galera, porque eram mais jovens, eram pessoas começando, pessoal mais desbundado, digamos assim. Aí vem você, diplomata, que já tinha tido um cargo até chique, sério, na Unesco, e se incorpora. Como foi que você se misturou com os poetas dessa época? Esse aspecto vivo da poesia daquela época foi muito constituído exatamente naquele período. Não é que já existisse. Ele começa ali. Surgiu ali, ele né? surge exatamente nesse momento. Há uma coincidência muito forte. E do meu lado, quem foi um elemento catalisador extraordinário foi o Cacaso, que nessa época fazia mais até música popular do que poema. Ele era professor Ele era professor na PUC. Ana Cristina foi aluna de minha mulher, Clara. Ela já era sua mulher, já na era época? Minha mulher, já era. Nós éramos casados desde 63. E aí... Quer dizer, nessa época que você ficou aqui no Rio, ela então foi dar aula na PUC? Foi dar aula na PUC. Conheceu Ana Cristina, né? Conheceu o Geraldinho Carneiro, eram da turma dela, o João Carlos Pádua. Né? E tudo era uma turma, porque a Elô, que era amiga, grande amiga Heloísa de Clara, Buarque de Holanda, né? Grande amiga minha, amiga a vida inteira desse período, era anterior. Nós nos conhecemos nos anos 60, início dos anos 60. Enfim, é todo um complexo afetivo. Né? Você veja que por trás, né, dessa relação nada é puramente... à toa, como se diz. Nada é à toa. Tem vida ali, tem gente, não é? Amigos, não é? Afetos, ambientes, desejos. café, afetos, tudo. Não é tudo que compõe a vida. Não é? Então, aquela maravilha dentro daquele período de trevas, vamos dizer assim, que estava, né, via aquela luz que vinha exatamente desse povo.
não é? Dessa circunstância de pessoas jovens, não é? E desejantes e pulsantes no Rio de Janeiro, não é? Que é a minha cidade, sempre foi. Então... Você estudou direito aqui, morou aqui na juventude? Aqui, morei na infância. Eu aprendi a nadar sozinho em Copacabana, não é? E eu vivi mais anos até do que em Minas, mas eu morei muitos anos em Minas. Então, quando eu ia para Minas, o meu apelido era carioca. Quando eu vinha para cá, era mineiro. Então, eu ficava muito fora de ambiente, sempre meio despaisado, meio desambientado. É engraçado que isso tem a ver, de fato, com o que eu nunca, na minha poesia, é raro, eu acho que não tem uma referência a uma cidade. Porque a poesia é como se fosse territorial para você, é o seu lugar, né? É verdade, tem uma necessidade de abstração, que a palavra... Não é, embora ela são os paradoxos da poesia, não é? Porque a poesia, para mim, tem o peso da palavra. Na poesia tem uma concretude que não tem, a meu ver, por exemplo, na prosa. Não é? Embora a poesia possa ser prosaica. A minha poesia é prosaica, é muito prosaica. Mas quando é prosa da minha poesia, ela não é prosa, ela é uma prosa diferente, pelo menos a meu ver. Ela tem uma coisa na palavra da poesia que é uma espécie de aderência maior. A poesia, uma palavra na poesia, ela significa aquilo e significa muitas outras coisas que estão circulando em volta. Em volta, naquele instante, essa mesa, por exemplo, se eu falo a palavra mesa na poesia, ela vem carregada de um ambiente em que entra tudo, e entram todos. Então, ela tem uma aderência a tudo que nos cerca, a matéria que nos cerca, que a palavra na prosa, a meu ver, não tem. Não é? E, ao mesmo tempo, ela tem uma porosidade, que é o contrário da aderência. Tem uma ventania, tem uma brisa que corre por dentro da palavra. Elefante é um livro que a gente pensa logo no poema O Elefante, do Drummond, pensa no Drummond e pensa na sua relação com o Drummond, que aí é o metro total, né? Você pondo o Drummond lá em cima. Aí depois desse metro total vem o metro nenhum. Eu achei muito interessante que você quisesse dissipar alguma dúvida das pessoas. Olha, o Drummond está lá em cima, mas também não é por aí. Exatamente. Não é nessa medida simples. Claro. É de outra categoria de lugar que a gente está falando. É verdade. Eu não sei se é por aí a leitura. Acho que você pegou muitíssimo bem e eu lamento, não sei nem como comentar esse seu comentário. Não é? Eu acho que é exatamente, quer dizer, por um lado você tem aquela relação, não é, extraordinária que a poesia te dá, que é uma linguagem que, portanto, ela não nasceu com você, ela nasce com a humanidade, nasce lá atrás. E aí você começa a identificar as grandes vozes. E aí vem aquela voz que me emociona até de falar dela, que é a voz de Drummond, né? Que é uma coisa sem medida. Sem medida. Sem medida. E é um método nenhum, porque não tem medida. Não tem medida. É uma voz que envolve o universo, não é? A fala, parece que o mundo fala ali quando você ouve o Drummond. É a voz do mundo, não é? É uma voz total. Não é? Então você está, pelo simples fato de você existir, né, e você ter a sua voz, você repercute e está dentro da voz dele. Não é? E ele, ao mesmo tempo, está dentro da sua voz. É aquela coisa que, sem querer... Eu não sou místico, não tem nada, mas aquela imagem prodigiosa que Deus é a grande esfera, não é? Que é o centro que não está em lugar nenhum da esfera. Não é? Quer dizer, é uma voz total, é uma coisa formidável. Não é? E, ao mesmo tempo, você não... Claro, não tem comparação, você não vai deixar de existir porque o Drummond existiu antes, ou porque a sua poesia é menor do que a dele, ou porque... não é por aí, como você disse, não é por aí. É uma questão de ter uma afinidade, um aprendizado humano profundo, uma coisa que é anterior até à linguagem. Não é uma coisa de ser, é o fato de você estar aqui, de repente... Não é? Por contraste, pelo sentimento de morte, você sabe que isso tudo vai desaparecer de repente. Não é que nós nunca estivemos por aqui se você tivesse uma consciência do outro lado. Não é? Então tem uma coisa assim de contrários,
de claros e escuros Lá vai você homenageando Drummond. Claro enigma, claro escuro. Exatamente. Mas a sua obra toda, isso é bonito. O Drummond está lá, é quase assim, está do teu lado, né? É bonito isso. Quer dizer, é a sua voz suscitada pela voz dele. É lindo, né? É verdade. Bom, agora do Metro Nenhum, o poema no qual o Metro Nenhum é citado, eu vou te pedir para ler, que se chama A Poesia. Pronto. A poesia. Houve um tempo em que Schmidt e Vinícius dividiam as preferências como o maior poeta do Brasil. Quando, por unanimidade, ou quase, nesse jogo tolo de se querer medir tudo, Drummond foi o escolhido, ele comentou: alguém já me mediu com fita métrica para saber se de fato sou o maior poeta? Estava certo, pois a poesia, quando ocorre, tem mesmo a perfeição do metro. Nem o mais, nem o menos. Só que de 1 metro nenhum. 1 metro ninguém. 1 metro de nadas. É um pouco isso. Tem um sujeito que falou uma coisa, já não me lembro quem, que poesia é justamente aquilo que você não parafraseia, que você não pode parafrasear e você não pode, a rigor, e aí eu já estou contribuindo, não pode nem comentar, não é? Porque ela está toda nela mesma. Mas, ao mesmo tempo, como poesia é aquela velha história que eu lhe digo sempre, para mim, pelo menos, é uma coisa e seu contrário, ela pede comentário. Ninguém resiste. Você fez para rimar? Será que tem valor? Que o que eu escrevi tem algum sentido? Não é? Compõe alguma coisa? Dentro ou fora desse quadro? E essa é uma pergunta, né, eu diria, que é de difícil resposta. E aí o que vai responder a isso são outras. É o leitor, não é? Quer dizer, é o interesse que essa poesia possa ter, continuar a ter, a repercussão que ela eventualmente Então você ainda é um poeta marginal? Eu não sei, quer dizer, eu estou muito ligado àquele período no sentido da experiência literária profunda, quer dizer, que é uma experiência, é um quadro que muitas coisas no plano da linguagem ficaram claras para mim, na medida em que essas coisas possam, em alguma medida, serem claras, não é? O que ficou claro? Por exemplo, essa coisa da linguagem prosaica, da banalidade, da ligação com a vida, quer dizer, da experiência vital de cada um. Não é? Por que você perguntou em um determinado momento por que levo tantos anos entre um livro e outro? Não é? Porque eu acho que nem sempre eu tenho coisas a dizer e eu realmente preciso de muito tempo para entender aquilo que faz com que eu, em algum momento, que não são muitos, procure um lápis, um papel, uma circunstância qualquer que me permita pôr um poema ou aquilo que eu acho que possa vir a ser um poema na folha de papel. Na mostra grátis, você já era marginal, né? Antes, na adolescência, quando tem um poema espinha dorsal, não te quero fezes nem flores, quero te aberta para o que der e vier, isso podia estar escrito nos anos 70, ali de braço dado, com o chacal e o cacaso. É verdade. Então, quer dizer, eu fiquei pensando, o que marcou na sua poesia esse convívio com os marginais? Eles me deram aquilo que eu mais queria do período, né, que era esse lado afetivo. Você sair de uma circunstância, justamente estávamos falando da história, não é? Vivendo aquelas circunstâncias históricas tão negativas, e você ter aquele quadro que era o contrário, a negação daquilo. E quem é que diz que alguém é poeta? Pois é.
Ninguém pode te garantir que você seja. O Drummond dizia assim, eu não sou poeta todo o tempo. O Bandeira dizia assim, olha, não acredite nos poetas, acredite nos poemas. Os poetas frequentemente erram, os poetas pensam que estão fazendo poesia, não estão fazendo poesia coisa nenhuma. Tem gente que acha que é poeta que nunca foi, não é? É uma ambição, é uma veleidade, não é? E isso, ninguém vai te responder uma coisa dessa. É ao contrário, tem momentos em que isso é uma profunda indagação interna e dolorosa. Porque você revisita o seu trabalho? Não, nem preciso lê? revisitar. Às vezes eu me olho no espelho, tá entendendo? Me vejo e falo, mas isso pode ser uma gigantesca veleidade, um equívoco pavoroso. Eu fiz minha vida em torno de uma ambição, de uma fantasia, de querer ser uma coisa. Não é? Aí você olha para os grandes Drummonds assim que te levaram... todas as vidas? É o caso de se perguntar, não é? É o caso de se perguntar. Mas não é isso viver? É a dor da vida. Mas não é isso viver, a gente... pode ser, tá claro, as dúvidas profundas. O que seria, se não criar para a gente alguma coisa que a gente vai perseguir Exato, e acreditar? E acreditar nela. Mesmo a ilusão pode ser uma coisa grandiosa. Não, mesmo você a ilusão salva, né? Pois é. Pensando então, você está dizendo uma coisa muito verdadeira e sem a coisa, eu estava pegando pelo lado cruel, né? Pelo lado da dor dolorosa, mas você está dando uma solução muito melhor. Se não existisse a ilusão, o que seria da gente? Claro, não tem como. Estou felicíssima nesse mundo ilusório. É verdade, Bia. É verdade.